Ó Gálatas insensatos, quem foi que fascinou vocês? Vocês que diante dos olhos de Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Eu queria apenas saber isto de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são assim tão insensatos que, tendo começado no Espírito, estão se aperfeiçoando agora na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Pois aquele que concede o Espírito e que opera milagre entre vocês, por acaso ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Vocês devem saber então que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Sendo assim, todos aqueles que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer para praticar todas as palavras escritas no livro dessa lei. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, com o fim de que nós recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Irmãos, falo como a homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez confirmada, ninguém revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é o Messias. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não pode invalidar de forma que venha desfazer a promessa, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Então, que utilidade a lei tem? A lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi dada por anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Então, por acaso, a lei é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse dada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, nós estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio, de condutor, para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, nós fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, nós já não estamos mais debaixo de aio, porque todos são filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos foram batizados em Cristo já estão revestidos de Cristo. E nisto já não há judeu, nem grego, não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vocês são um com Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, então vocês são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa.